caminho constante ele vai distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Olá, amigos, companheiros de ideal espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. Reforçam a nossa convicção. A terceira revelação é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio em capítulos semanais. Alfredo Júlio, amor de um pai. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a vontade. Capítulo 7. Desdobramento das atividades assistenciais no Penates Allan Kardec. Dedicaram-se ao Penates Allan Kardec, onde Alfredo Júlio Fernandes teve atuação decisiva na cura de inúmeros doentes, portadores de desequilíbrios espirituais, por atuação de espíritos obsessores, os abnegados irmãos Fernando Moraes e sua esposa, Maria Deolinda de Moraes, Evita Borges Vilela, João Faria de Godoy, Enquimar Borges, Alfredo Júlio Fernandes, Chiquinho Afonso, Odilon José Ferreira, Dona Cocota, José Gouveia, João Cândido e outros vultos veneráveis do espiritismo uberlandense. No ano de sua fundação, o Penates Allan Kardec possuía 18 internados. Esteve em funcionamento até abril de 1942, quando, com vistas a melhorar as instalações físicas e o atendimento, foi construído o Sanatório e Assistência Espírita de Uberlândia, para onde foram transferidos os pacientes, em sua maioria com distúrbios obsessivos. Os prontuários de internação dos pacientes conservados desde a fundação da casa atestam a assistência da equipe espiritual, onde estão anexadas aos registros diversas mensagens mediúnicas assinadas por Eurípides Bassanufo a orientar os diagnósticos e tratamentos. O Sanatório Espírita se realizou graças à dedicação de irmãos que vieram se somar à equipe de trabalhadores do Penates Allan Kardec, como Tarsília Pacheco de Freitas, Maria Pacheco de Rezende, Maria Vécia Ferreira Borges, João Dornelles dos Santos Júnior, que junto a Odilon e Enquimar idealizaram o projeto. Através de campanhas para donativos, junto ao benemérito povo berlandense, modo pelo qual se tornaram possíveis inúmeras realizações filantrópicas, o prédio foi erguido sob a direção do confrade Alcindo Guanabara do Nascimento, assessorado por João Dornelles e Enquimar Borges, e inaugurado com 110 leitos, disponíveis aos necessitados de toda a região. Para presidir esse novo departamento, vinculado ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, foi convidado José Gonzaga de Freitas, sendo assessorado por vice-presidente Elias Fogaroli,
Secretários: João Faria Godoy e João Dornelles. Tesoureiros: Odilon José Ferreira e Alfredo Vilela de Andrade. Bibliotecário: Gustavo José da Silva. Orador: Joaquim Martins da Costa. E procuradora: Bercholina Fernandes. Dedicaram-se à direção interna da instituição os confrades: Iveta Borges Vilela, João Faria Godoy e João Dornelles, nos seus 8 primeiros anos de sua fundação. Vamos ouvir o emocionante e dramático depoimento de Wellington sobre o acidente que sofreu e a ajuda que recebeu do espírito Alfredo Júlio. E no ano de 2002, nós tivemos um acidente automobilístico onde desencarnaram o meu filho mais velho e a minha primeira esposa. Então, eu retirei o meu filho, eu e as outras 2 filhas, Lívia e Laura, de 9 meses de idade. O Rafael constava com 2 anos e 10 meses. Quando eu fui ver o que tinha acontecido, porque ele foi retirado para fora do carro, ele parou, era uma noite de lua cheia, um inverno rigoroso, e eu o avistei estirado na pista a uma certa distância, e quando eu me aproximei vi que era irreversível, porque o acidente roubou-lhe uma parte do cérebro. Eu ergui ele para cima e, chorando bastante, falei em alto e bom tom: meu Deus, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Veio uma voz e disse assim: faça o que deve ser feito no momento. Aí deu-se o que nós sabemos, veio o socorro. O socorro foi uma coisa também muito interessante. Uma ambulância parou menos de 5 minutos depois do acidente, sem que ninguém houvesse chamado. Ela passava por ali e nos prestou socorro a todos. Mas depois que tudo passou, eu fui identificar a voz. Tratava-se de Sr. Alfredo Júlio Fernandes. Só aí que eu fui entender o que o Chico havia dito há 11 anos atrás, porque aí o Sr. Alfredo se apresentou como tarefeiro e nos convidando a uma tarefa, segundo ele, são as palavras dele: estamos juntos, combinamos juntos e faremos juntos. É da vontade do Cristo que falemos juntos. E aí, nunca mais Alfredo tem se apartado da nossa vida. E no ano de 2014, como dissemos, conhecemos o médium Júlio Carvalho. E a primeira vez que nós fomos à Pratinha assistir de perto as atividades que ele realizava, veio uma mensagem, segundo ele, de um espírito para ele desconhecido. Olha a mensagem, chamada Prece da Consciência. Senhor, dai-nos a sabedoria de compreender as diferenças que farão grandes mudanças em nossas vidas. A diferença, por exemplo, entre amar e não ser apegado. A diferença entre perdoar e desculpar. A enorme diferença entre ser amigo e ser próximo. A diferença entre encarar as facilidades, vendo-as como perigos constantes, e ver as dificuldades sempre rejeitadas como oportunidades de luz. Dai-nos a força, Senhor, para que nossa consciência escolha sempre o melhor, mas o melhor para a vida futura. Não se apegar à sensação e situações transitórias, a fugir do status, a fugir do mal, seja ele qual for. Senhor, acima de tudo, fortalece-nos a consciência para que possamos saber a grande diferença, a que mais interfere em nossa caminhada evolutiva, que é de falar do bem e de praticá-lo, a de sentir o seu amor e te seguir, a te obedecer, te aceitar, ao invés apenas de te venerar. Alfredo Júlio. Então o Júlio se aproxima e nos traz uma afirmação: Alfredo Júlio é o seu mentor espiritual, não? E nós lhe respondemos, muito emocionado, evidentemente: sim. Olha, é bem provável que trata-se de um espírito de alta envergadura, pois que a primeira vez que você vem e nunca havíamos recebido manifestação desse espírito, e é como se ele tivesse tomado então o lugar do mentor e passado a carta instrutiva da manhã de hoje, porque fora no amanhã essa mensagem do dia 23 de fevereiro do ano de 2014. Mas o Júlio me conta que posterior a isso foi questionar o Frederico, que é o seu mentor espiritual. Frederico, mas se Alfredo Júlio é um espírito
dessa envergadura, por que você nunca me falou nada a respeito dele? Por que eu ainda não o conhecia, já que nós conversamos a respeito de tantos vultos da doutrina espírita? Segundo Júlio, o Frederico deu-lhe uma resposta muito interessante. Falou assim: olha, Júlio, Alfredo Júlio é um espírito completamente anônimo, mas ele já te ajudou sem que você soubesse. Você se lembra do que aconteceu com você no ano de 2006, lá em Uberlândia? O Júlio me conta que pensou um pouquinho e se lembrou. A história é a seguinte: o Júlio estava desempregado. Ele falou assim: Wellington, na época eu tinha só um par de calçado furado por baixo e eu tinha R$50 no bolso, mas desde de criança o meu pai sempre foi orquidófilo e eu aprendi a trabalhar com orquídeas. Eu tinha várias orquídeas, mas eu só tinha R$50 e eu ia para o centro com esse calçado furado, estava desempregado, e aí recebo uma ligação de um comprador de orquídeas. E ele me encomendou uma alta quantia em orquídeas. Mas acontece que esse comprador é em Uberlândia. E eu só tinha R$50, a passagem de ônibus custava 45. Então eu fui, peguei meu dinheiro e comprei uma passagem de ida para Uberlândia. E com o dinheiro da venda das orquídeas, eu retornaria para Araxá, é onde ele residia nessa ocasião. E é como assim, se o rapaz das orquídeas tivesse encomendado dele R$500 em orquídea, diríamos, e ele trouxe então orquídeas que daria R$550. Aí, chegando aqui, o comprador falou assim, escolheu e foi fazendo o cheque de R$500. Aí ele falou assim: olha, será que eu não importo de te dar o prazo, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar meu ônibus de volta. Eu te dou o prazo numa parte do dinheiro, mas você podia me dar pelo menos uma parte do pagamento em dinheiro, que é para eu almoçar e comprar a passagem de volta para Araxá. Aí o rapaz falou assim: não tem problema, me dá só um tempinho que eu vou lá no banco sacar o dinheiro e te trago. O Júlio disse que está aguardando o retorno do moço até hoje. Ele desapareceu. E era junho do ano de 2006. Segundo ele veio agasalhado com a blusa, mas sem dinheiro, e estava muito frio. E o tempo foi passando, ele percebeu que o rapaz não voltaria e ele ficou só com aquelas demais orquídeas que foram excluídas da compra, e ele resolveu então ir para a rodoviária. Chegando lá, o Frederico, seu mentor, se aproxima, percebe-lhe a aflição e lhe conclama a prece e a calma. E ele diz que conseguiu se manter em tranquilidade e em prece até às 6 horas da tarde. Ele falou assim que aí a fome pesou, o frio também, aí já não tinha mais prece que dava jeito, não tinha nada que conseguisse manter a tranquilidade dele. Aí diz que no auge do desespero, o Frederico lhe surge novamente e lhe implora que tenha paciência. Mas como, Frederico? Como ter paciência com fome e longe de casa, sem dinheiro para voltar? Diz que nessa hora se aproxima uma mulher, o avista de longe e fala assim: Júlio, é você? Não acredito que você está aqui em Uberlândia. O que você está fazendo aqui, criatura? Perdi o seu contato. Tô louca atrás de você para comprar orquídeas. Aí o Júlio diz que olha as orquídeas. Olha, eu tenho algumas aqui, você não quer ficar com essas? Acabou que a mulher arrematou as orquídeas dele por R$40. Com R$5 que havia ali sobrado, deu 45. Exatamente o valor da passagem de volta para Araxá. Então o Frederico fala que foi Alfredo Júlio que levou essa compradora de orquídeas até ele nessa data. Olha que interessante, um trabalhador anônimo. Agradeçamos a bênção da reencarnação. Alfredo Júlio, um raio de... Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes, capítulo 8, Desdobramento das atividades assistenciais no Penates Allan Kardec. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um